Olá pessoal, estamos iniciando mais um pequeno programa falando sobre espiritualidade, espiritismo. Hoje vamos ver o número 7, Morte, a outra face da vida. Vamos desmistificar a morte. A morte é para a maioria das pessoas um dos maiores tabus da vida. Veja bem para vocês verem, um dos maiores tabus da vida. Ela representa o desconhecido, o fim de uma jornada física, e muitas vezes ela é envolta de medo, de dor, de incerteza. No entanto, a doutrina espírita oferece uma perspectiva bem diferente e consoladora. A morte não é o fim, mas uma passagem. Ela é a grande transição, é a porta de entrada numa nova fase da vida. O Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos imortais, criados por Deus para evoluir. E o corpo físico é apenas um instrumento temporário, uma vestimenta que utilizamos para interagir, aprender e progredir no plano material. A morte, portanto, não é o aniquilamento do ser, mas a simples separação do espírito do seu envoltório carnal, ou seja, seu corpo. É o espírito que, liberto das limitações da matéria, continua sua jornada em um novo plano de existência. Ou seja, a morte, portanto, é o processo natural de descarte desse corpo de carne, liberando o espírito para continuar a sua jornada em outro plano da existência, o mundo espiritual. Então, explicar para vocês qual a diferença então entre morte e desencarne. A morte significa a extinção da vida física, a cessação completa e definitiva da vida orgânica. Já o desencarne, por outro lado, refere-se à libertação espiritual e acontece quando os laços perispirituais se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Pode acontecer após a morte física. O corpo inerte nem sempre representa a libertação da alma. Por isso que as pessoas, os liames que ligam a fibra, que a espiritualidade tem a equipe que ajuda a cortar esses laços, e às vezes demora. Então demora, às vezes está muito preso, então demora. Por isso, nos casos de cremação, por exemplo, o Espiritismo recomenda no mínimo 48 horas após a morte para que possa haver a cremação, para que não haja algum tipo de problema para o espírito. Então, morte, corpo físico. Desencarne quando o espírito está totalmente desligado da matéria, do corpo, né? Então, o desencarne, o termo desencarnação, é frequentemente usado no Espiritismo, então, para descrever a morte, pois ele se refere à ideia de que o espírito está simplesmente se desligando do seu envoltório carnal. Esse processo não é o mesmo para todos, essa liberação do espírito. Ele depende de vários fatores, como a forma da morte. Ela pode ser natural, violenta, prematura e, principalmente, do grau de evolução do espírito. Quanto mais espiritualizada for a pessoa, mais facilmente é o desencarne, e uma vida mais tranquila, mais serena, mais coração mais limpo. Esse desencarne torna-se então mais fácil, mais tranquilo, para a gente entender. Por exemplo, na morte natural, o desligamento é gradual, sereno, pois o espírito se encontra menos apegado à matéria. Então, uma doença longa vai devagarzinho, vai se desligando tranquilamente. Esse desencarne é praticamente natural e rápido. Fechou os olhos, praticamente o espírito já está liberto. Já a morte violenta ou prematura, o choque pode ser maior. E o espírito pode precisar de um tempo de adaptação e do auxílio do plano espiritual para se recuperar desse trauma, porque é um trauma. Um acidente, um infarto violento, a pessoa às vezes jovem, no auge da sua juventude, tudo acontece, a morte.
Aí o desencarne é um pouco mais longo, traumático, precisa muito, principalmente se for uma pessoa muito apegada às coisas materiais, ele realmente, o sofrimento aí é maior. E quando há o desespero, a inconformidade da família, dos familiares, pior fica para o espírito ainda a sua libertação. Então, mas independente disso, a vida vai continuar, sendo a morte prematura, ou natural, ou violenta, vai continuar. O espírito mantém a sua individualidade, suas memórias e seus sentimentos. O que é a pessoa aqui, o desencarne, é a mesma pessoa, o mesmo espírito que vai despertar no mundo espiritual. Quanto melhor a pessoa for na Terra, melhor será a sua recepção no mundo espiritual. Quanto mais apegado e quanto mais maldade ele tiver, mais dificuldades vai ter no mundo espiritual. Então, ninguém muda porque desencarnou. Somos a mesma coisa do lado de lá também. Então, ele não se torna, porque morreu, não se torna uma entidade abstrata, segue a sua trajetória normal, fruto do quê? Das suas ações aqui na Terra, enquanto aqui esteve. Então a morte não interrompe a vida, ela se transforma, nos mostra que a vida após ela é uma continuação da nossa vida aqui na Terra. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, virtudes e vícios nos acompanham. O mundo espiritual não é um lugar de estranhos, mas um ambiente onde encontramos nossos entes queridos e onde as consequências das nossas ações se manifestam. É por isso que a doutrina espírita nos incentiva a viver aqui na Terra de forma moralmente correta, cultivando o bem, o amor, a caridade, pois esta é a única bagagem que nos definirá na nossa próxima etapa. O dinheiro, os poderes, os apegos ficarão tudo aqui. A nossa bagagem é essa, gente. Vamos viver hoje bem, fazendo a nossa reforma íntima devagarzinho, olhando para dentro de nós, das nossas deficiências morais, trabalhando incessantemente para eliminá-las, para devagarzinho aprimorar as nossas virtudes, para a gente entender que estamos aqui de passagem e o desencarne vai ocorrer, mais cedo ou mais tarde ele vai ocorrer inexoravelmente. Então, a doutrina espírita, ao oferecer uma visão da morte como uma passagem natural e necessária, o espiritismo se torna um verdadeiro consolador. Ele nos ajuda a superar o luto, não com a negação da dor. Precisamos, sim, sentir saudades daqueles nossos queridos que se foram, mas com a compreensão e esperança, porque os amores daqui continuam, do mesmo modo. Só que muda a essência. Um está no corpo físico, o outro no mundo etéreo, espiritual. Mas a ligação harmônica continua do mesmo modo. E saber que nossos entes queridos continuam a existir, que a morte não os apagou da existência. E aí vai transformar a nossa dor em saudade e a nossa angústia em paz. Saudade sim, desespero jamais. Devemos conversar com os nossos queridos, mandar luz para eles, externar nosso amor, nosso carinho, nosso perdão para aqueles que porventura não foram antagônicos a nós. Vamos a perdoar, vamos fazer essa caminhada tranquila, conversar com os nossos antes queridos que já partiram. A morte, então, sendo assim, perde o seu aspecto sombrio e assustador para revelar como uma grande oportunidade de crescimento e reencontro. Ela nos lembra sempre a brevidade da vida, da nossa vida material, e nos convida a valorizar cada instante que vivemos aqui na Terra. Então, resumindo, terminando esse pequeno vídeo, a visão espírita da morte transforma a angústia em esperança e a dor do luto em uma saudade mais serena, tranquila. Ao entender que os entes queridos que partiram continuam sempre vivos, embora num plano diferente. O desespero do fim dá lugar às certezas de um reencontro um dia.
O Espiritismo nos ensina a abraçar aqueles que amamos com o pensamento, com preces e com boas vibrações. Boas vibrações, pois os laços de amor são os que realmente nos conectam, superando a barreira da matéria. A morte, nessa perspectiva, é uma grande professora. Ela nos lembra como é rápida a nossa vida aqui na Terra e nos convida a viver com mais propósito, cultivando virtudes como amor, a caridade e a bondade. Pois, como Kardec nos ensinou, nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal essa lei. Esse pequeno vídeo busca para você, porque você não é espírito, mas desmistifica. Se você está sofrendo, angustiada, desesperada, inconformada com o seu ente querido que foi, acalme-se. Converse com ele mentalmente, externe seu amor, seu carinho por eles, lembre os momentos bons que passaram juntos, agradeça por esses momentos, mande luz, para que se porventura ainda eles estiverem com os olhos fechados, possa, através dessas vibrações, desse amor que estão recebendo lá, vibracional, eles ajudam eles a seguir adiante, a abrir os olhos e a seguir adiante. A morte não é o fim, é o início de uma nova etapa. A todos vocês, voltamos a semana que vem com um novo programinha falando sobre Espiritismo e espiritualidade, sempre trazendo aspectos bons, tranquilos, para que vocês possam conhecer um pouco da espiritualidade e, sobretudo, do Espiritismo. Um grande abraço para todos vocês e um beijão no coração de cada um de vocês.